Olá, minha apresentação vai ser sobre micropropagação. Então, a propagação in vitro de plantas, também conhecida como micropropagação, tem sido indiscutivelmente a técnica mais utilizada e de maior aplicabilidade entre todas as demais. Ela é principalmente utilizada em espécies de difícil propagação pelos métodos convencionais e são geradas muitas plantas geneticamente uniformes em um curto período de tempo e em pouco espaço. Atualmente, seu uso tem sido aplicado em diversos países e em inúmeras espécies de plantas, com êxitos não apenas em espécies frutíferas e ornamentais, mas também em florestais, medicinais e olerícolas. Então, a micropropagação ela tem sido realizada com sucesso em espécies hortícolas, como batata e cenoura, ornamentais, orquídea, crisântemo e cravos, frutíferas, abacaxi, morango e banana, medicinais, ipeca e espinheira santa, florestais, pinos e eucalipto. São dados de 2005. Provavelmente já deve ter várias outras espécies já sendo utilizadas. Como um exemplo, tem, por exemplo, a bananeira, que em 8 meses pode-se produzir 100 mudas com micropropagação. Já em condições de campo, no mesmo tempo, pode-se produzir somente 12 mudas. E a orquídea também, que leva 2 anos para a obtenção de uma boa muda, né? De uma forma normal, já no cultivo in vitro de meristemas, pode-se produzir centenas de mudas em 2 anos. São dados da Embrapa. O Murashige apresentou um conceito de 3 estágios de desenvolvimento no processo de propagação in vitro. No primeiro, ocorre a seleção dos explantes, desinfestação e cultura em meio nutritivo, sob condições assépticas, enquanto no segundo ocorre a multiplicação dos propágulos mediante sucessivas subculturas em meio próprio para multiplicação. E o terceiro é caracterizado pela transferência das partes aéreas produzidas para o meio de enraizamento e subsequente transplante das plantas obtidas para o substrato ou solo. Nessa fase, a planta fica mais suscetível ao estresse hídrico e ainda passa de uma existência heterotrófica para um estado autotrófico. Seleção de explantes. A princípio, qualquer tecido é capaz de expressar a totipotência, ou seja, a capacidade de desdiferenciação celular que permite a formação de uma planta inteira a partir de uma única célula. Geralmente, para se iniciar o cultivo in vitro, são utilizados explantes de tecidos jovens com tamanhos que podem variar de 0,2 a 20 mm, ou podem ser até mais. A desinfestação. O processo de desinfestação pode começar com os pré-tratamentos aplicados na planta matriz, principalmente para combater micro-organismos. Os órgãos e tecidos com contaminação endógena são de difícil desinfestação. Este controle deve ser feito desde a desinfestação do material vegetal até a esterilização dos instrumentos e recipientes utilizados na manipulação do explante. Contaminação. A contaminação de plantas é uma técnica que possibilita a propagação massal de genótipos selecionados. No entanto, a contaminação por micro-organismos continua sendo um dos principais problemas para a aplicação dessa técnica. Um dos maiores problemas diz respeito à contaminação bacteriana e fúngica. A contaminação por bactérias acontece geralmente devido à contaminação endógena dos explantes e plântulas. A contaminação por fungo ocorre em virtude da deficiência na manipulação durante o subcultivo e a presença de esporos no ambiente onde o subcultivo é realizado ou até mesmo a infestação por ácaros. Oxidação. A oxidação fenólica é altamente dependente da espécie e do genótipo. Ela depende igualmente do tipo de explante utilizado. Em geral, explantes jovens oxidam menos do que os velhos. Outro fator que influencia a oxidação in vitro é a época do ano. Os meios de cultura. No cultivo in vitro, o meio deve conter todas as fontes de micro e macronutrientes, vitaminas, reguladores de crescimento, além de fontes de carbono e oxigênio para que a planta possa se desenvolver como se estivesse em condições naturais.
Há inúmeras formulações dos meios de cultura, não existindo um meio padrão, embora o mais amplamente difundido seja o meio idealizado por Murashige e Skoog, conhecido mundialmente como meio MS. O meio consiste nos seguintes grandes grupos de ingredientes: macronutrientes inorgânicos, micronutrientes inorgânicos, vitaminas, ácido nicotínico, piridoxina e tiamina, fontes de nitrogênio orgânico, glicina e inositol, açúcares, sacarose, reguladores de crescimento, auxina, citocinina, ácido giberélico, orgânicos opcionais, hidrolisado de caseína e extrato de levedura, agente gelatinoso opcional, agar ou fitagel. A consistência do meio de cultura pode ser ajustada pela adição de agentes gelificantes. Os cultivos em meio líquido devem ser mantidos sob agitação para assegurar a aeração dos explantes. Outra possibilidade é inocular o explante sobre um suporte de algodão ou sobre pontes de papel, evitando que fiquem submersos. Fitormônios e reguladores de crescimento. Fitormônios ou hormônios vegetais são aqueles produzidos pela própria planta. Os reguladores de crescimento são substâncias sintéticas que produzem efeitos semelhantes aos produzidos pelos hormônios naturais. Os fitormônios são classificados em 5 grupos: auxinas, citocininas, giberelinas, etileno e inibidores. Reguladores de crescimento. Os reguladores de crescimento mais utilizados são auxinas, citocininas e giberelina. As auxinas são utilizadas para induzir o desenvolvimento de nós, formação de calos e desenvolvimento de raízes adventícias. As citocininas estimulam a divisão celular. Em concentrações elevadas, induzem a formação de brotos adventícios e inibem a formação de raízes. As giberelinas induzem o crescimento de nós e dos meristemas, ou gemas in vitro. Podem também romper a dormência de embriões isolados ou gemas e inibir a formação de brotos ou raízes adventícias. Aclimatização. Após sucessivos subcultivos sob efeito do adequado balanço de reguladores de crescimento para multiplicação in vitro, os explantes são enraizados e aclimatados, dando origem a plantas completas que são utilizadas como material propagativo de qualidade superior por serem livres de patógenos, serem geneticamente uniformes e fisiologicamente mais atrativas. Há também a forma de micropropagação através da cultura de meristemas. Então, essa técnica ela refere-se à cultura propriamente dita do meristema ou do ápice meristemático, geralmente com dimensões não superiores a 1 milímetro. Que o meristema apical da raiz e o meristema apical do caule que são usados. Embora a regra geral seja que a utilização de explantes menores aumente a chance de sucesso na obtenção de plantas livres de patógenos, quanto menor o tamanho do propágulo a ser cultivado, mais difícil será sua sobrevivência e desenvolvimento in vitro. O meristema é o explante mais indicado na multiplicação clonal in vitro, permitindo inclusive a obtenção de clones sadios a partir de plantas infectadas. Além de permitir a produção ou a recuperação de plantas livres de patógenos, outra vantagem da técnica é a manutenção da identidade genética da planta regenerada, já que este tecido é de origem somática. Como todo procedimento, né, há as vantagens e desvantagens. As vantagens da micropropagação são os números de muda, que tu consegue produzir um grande número de mudas, a rapidez também de produção, o rejuvenescimento, consegue produzir mudas livres de doenças, o espaço em um espaço físico reduzido, né, pouco espaço, e a sazonalidade. Pode, por exemplo, produzir mudas o ano todo. As desvantagens estão na variação somaclonal, na contaminação que pode ocorrer, na aclimatização, que pode ser um problema para essas plantas no momento de transferência, o custo que é alto e os protocolos que devem ser seguidos. Então seria isso. Muito obrigado.